Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, o autor do livro foi o apóstolo Paulo, né? É uma carta ou epístola que foi endereçada à igreja de Tessalônica, como a gente vê no verso 1 do primeiro capítulo. A data possível dessa carta, entre 50 e 52 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo, enquanto ele ainda estava em Corinto. Essa carta foi escrita alguns meses após a primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses. E a igreja de Tessalonicenses surgiu durante a segunda viagem missionária do apóstolo, como nós vemos em Atos 17, de 1 a 9. O tema da carta: manter-se fiel ao Senhor, mesmo frente a tribulações. A fé não é apenas intelectual. A fé cristã é uma fé viva que deve ser traduzida em ações concretas na vida do crente. Então, só para relembrar, Tessalônica foi construída por Cassandro em 315 a.C., e ele deu o nome em homenagem à sua esposa, Tessalônica, que era filha de Felipe II e meia-irmã de Alexandre o Grande. Tessalônica era então a capital da Macedônia nos tempos do apóstolo Paulo, Aqui tem uma foto dos dias atuais, e mesmo nos dias atuais você encontra na cidade algumas ruínas da época do Império Romano. Então, qual era o propósito da carta? Paulo escreve para encorajar a igreja sobre perseguição. Paulo procurou corrigir os erros de interpretações sobre o retorno do Senhor. Ele exorta a igreja a permanecer firme em todas as situações. A ênfase de Paulo está na volta de Cristo, quando a igreja se reunirá com ele e os ímpios serão julgados. E Paulo instrui a igreja a respeito da manifestação do homem da iniquidade. Então, 2 Tessalonicenses, ela tem a estrutura formal de uma carta, onde Paulo, na saudação, ele se apresenta a ele, a Silas, ou Silvano e Timóteo, coloca a mensagem, no corpo da carta, que é uma mensagem de encorajamento, focando na segunda vinda do Messias, e ele fala que ele assina de próprio punho, para mostrar que aquela carta foi realmente escrita por ele. Aí no teor da carta, o que Paulo enfoca? Ele enfoca a perseguição dos cristãos. E ele fala principalmente no final dos tempos que a perseguição ia ser pior. Aí ele fala que Jesus só iria voltar depois que o homem da iniquidade se apresentasse. Então, antes que o anticristo se apresente, Jesus não volta. E ele fala que o espírito de anticristo já está desde aquela época, que é o espírito da perseguição. Mas o homem da iniquidade, que é um ser humano que será capaz de aguentar a possessão de Satanás, ainda será manifesto. E quando esse homem for manifesto, começará o período da grande tribulação e aí então será o retorno de Jesus. Porque naquela época algumas pessoas já estavam ensinando que Jesus já tinha vindo, que a ressurreição já tinha acontecido. Então o foco dessa carta é Paulo mostrar que isso ainda estava no futuro, que ainda não aconteceu nem para a gente, quem dirá naquela época. Então ele estava clarificando os ensinos da época. E ele fala que nós temos então que perseverar no estudo, no ensino da palavra, manter-se fiéis ao estudo que ele faz, e nós então hoje temos que manter fiel ao estudo da palavra. Ele fala aqui que se você vai corrigir alguém, você tem que corrigir em amor, e conhecer a palavra então para você manter fiel nela. E ele termina com um texto de encorajamento. O mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês, com todos vós. E a gente sabe que paz, no hebraico, significa plenitude. Então, a paz não é apenas ausência de conflito, mas é plenitude, ou seja, quando está tudo correto, tudo perfeito.
Como que está tudo correto e perfeito na nossa vida se a gente já está tudo aqui? Porque é uma sensação de que Deus está no controle, e estando Deus no controle, todas as coisas acontecem para o nosso bem, sejam elas perseguições, sejam tribulações, tudo coopera para o nosso bem dentro do propósito de Deus. Por isso que ele fala que a paz de todas as maneiras, né? Para todas as circunstâncias que a gente vai ter essa sensação de paz, né? O que a gente fala de paz de espírito, né? Então, e que o Senhor esteja com todos vós. Então ele acaba o livro com uma palavra de encorajamento. E nós hoje temos então, o que a gente leva de lição do livro de 2 Tessalonicenses? Que Jesus ainda não voltou, ele só vai voltar depois que o homem da iniquidade se apresentar, que nós temos que estar preparados para a tribulação, né, e perseguição, e que Deus vai nos dar a paz em todas as maneiras, em qualquer circunstância nós temos paz, porque o Senhor está conosco. Amém?